E a crise instalada na pecuária brasileira diante das cotações da arroba do boi gordo são, em consequência, a vários fatores de 2017. Entre eles, o Fundo Rural, também a Operação Carne Fraca e, mais recentemente, com relação à suspensão da carne bovina in natura por parte dos Estados Unidos. Com isso, o cenário é bem tumultuado e turbulento. Para falar sobre o cenário atual da pecuária brasileira, vamos conversar agora com a Lígia Pimentel, da Agrifato, ela que é consultora de mercado, e vamos saber dela como que ela analisa esse mercado. Ô Lígia, em 2017 os preços dos insumos reduziram, mas mesmo assim as receitas não cobriram os gastos. Como que você analisa o cenário da pecuária brasileira? É preocupante? Bom dia a todos. Positivo, o atual cenário é muito preocupante, né? Nós temos aí diversos fatores vindo de diferentes frentes, atingindo diretamente o preço do boi gordo, o preço final, né? Um ano que já se mostrava aí como preocupante, devido à fase do ciclo pecuário em que a gente está entrando, que é uma fase de baixa, mas vieram aí problemas muito mais de ordem política, né, do que de ordem mercadológica, e isso acaba impactando bastante o preço final. Claro que a gente teve uma boa queda aí com o preço do milho caindo bastante, a gente teve também um impacto negativo sobre os custos por conta da reposição, que veio para baixo, mas a medida do preço do produto final foi muito maior em termos de queda do que para o resto da reposição. A gente tem um mercado bastante complicado no momento e bastante preocupante para o pecuarista. Ô Lígia, o ano de 2017 tem sido um ano bomba, né? Foram vários fatores que afetaram a pecuária brasileira. O primeiro deles é a crise econômica e financeira que acabou afetando no consumo. Depois vieram a Operação Carne Fraca, Fundo Rural, as delações dos irmãos Batista e mais recentemente a suspensão. Diante desse cenário de crise, o que mais pode afetar na pecuária? Seria o preço físico atual ou seria o mercado futuro? Olha, impactam os dois, né? A questão é que o mercado futuro, ele diz muito sobre o que a gente deve enxergar para os próximos meses. E como a situação fica muito pouco visível, a gente tem baixa visibilidade sobre o futuro da pecuária para esse ano, tem muitos fatores grandes aí, complexos e que envolvem um cenário mais político do que de mercado, o mercado futuro acaba se resguardando de analisar o mercado pecuário, né? E o que eu quero dizer com isso? Que fica difícil continuar as projeções de mercado, né? Dar continuidade. E o medo, né? A aversão ao risco, ela é representada por preços mais baixos. Não é o que a gente tem visto no mercado futuro. O mercado futuro caiu mais, né? Muito mais que o mercado físico, ele é mais dinâmico, mas ele pode ter ainda uma recuperação de acordo com o que aconteceu esse ano. Então, é importante a gente determinar o que a gente quer dizer com essa palavra, comprometimento, né? O que ela quer dizer. Pode ser que o mercado volte, agora como ele é mais dinâmico, ele cai mais, ele é mais ágil e ele traz aí refletida toda a incerteza que circunda o mercado físico, né? E como essa situação deve aí, pelo menos a situação com o JBS, deve se alargar por mais meses, isso não vai, o mercado não vai voltar à normalidade tão rapidamente e muito provavelmente nós vamos ver um desconto nos preços refletidos no mercado futuro. Há exatamente uma semana houve a suspensão por parte dos Estados Unidos com relação à carne bovina in natura brasileira. E logicamente que isso também gera muita especulação. Ô Lígia, será que outros países devem também suspender a carne brasileira? Será que isso daí gera um setor que o Brasil pode perder competitividade para outros países? Isso pode acontecer? Olha, sobre exportações para outros países, a gente ainda não tem notícia de nenhum outro país que tenha se manifestado a respeito do assunto. Então, a gente precisa saber, aguardar os próximos dias para ver se vem mais alguma retaliação. Como já se passaram alguns dias, acredito que não, mas a chance ainda existe, né? E se o Brasil pode perder a competitividade, eu acredito que sim, porque o problema é mais de imagem do que de volume. Os Estados Unidos importam um volume, quando a gente faz a comparação com o total exportado, esse volume ele é relativamente baixo, mas a gente tem um problema de imagem. Nós já temos aí, por natureza e história, um problema de imagem em relação à carne lá fora, e esse é mais um arranhão. Então, sim, positivo, a gente muito possivelmente pode perder competitividade. É mais um ponto de barganha aí para os clientes internacionais usarem como argumento para colocar aí agregar um valor menor à carne que a gente exporta. Ô Lígia, diante da situação da
da suspensão da carne bovina brasileira in natura, o que acontece? Gerou também muita especulação com relação à vacinação contra a febre aftosa. A Acrimate, por exemplo, solicitou ao Ministério da Agricultura mais informações com relação à procedência, com relação ao modo adequado da vacinação. E eles questionaram ainda se será que esse produto que foi aplicado nos bovinos é um produto de baixa qualidade ou mais barato? Diante disso, vem a pergunta, será que os pecuaristas vão continuar acreditando na vacinação contra a febre aftosa ou será que pode ter pecuarista que vai desistir de vacinar? Conta pra gente. Não, acho que não. Eu acho que, por história, o pecuarista ele é uma figura consciente em relação ao risco, né? E eu acho que toda a discussão em torno aí de um objetivo em comum para melhorar, ela é muito válida. Não acredito que, na minha opinião, a discussão ela é super válida e acho que o pecuarista tem interesse em saber aí o que é melhor fazer, estudar melhores opções para a gente conseguir ter uma estabilidade no volume de carne exportada. Afinal de contas, a gente quer vender o nosso produto. Então, estamos em busca de melhores práticas, melhores recursos e estudar o melhor ponto aí para a gente conseguir vacinar o gado de maneira correta. E acho que não leva o pecuarista a uma descrença na vacina, mas sim a se questionar mesmo quais são os melhores caminhos para a gente ter o menor índice de problemas com as vacinas. Isso sim. Lígia, obrigado pela sua participação. Conversamos com a Lígia Pimentel, ela que é consultora da Agrifato Consultoria. Lígia, muito obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada pelo convite, obrigada pela atenção. Deixo o meu abraço a todos.